Tiradentes, em Campo Grande. De forma privilegiada, nosso templo fica numa via movimentada, na Avenida Marquês de Pombal, a principal avenida do bairro. Essa via faz ligação importante com diversos outros bairros. Por ela, passam milhares de carros e ônibus, inúmeras pessoas todos os dias. Querendo elas ou não, acabam passando em frente ao nosso templo. Algumas delas fazem isso várias vezes no mesmo dia. Mas será que a maioria dessas pessoas consegue notar a nossa igreja? Será que elas conseguem enxergar o nosso prédio, o lugar onde estamos localizados? Será que elas sabem da nossa existência ou somos invisíveis para a maioria delas? Se a nossa igreja fechasse suas portas hoje, faria falta para as pessoas? Faria falta para o nosso bairro? Faria falta para as pessoas que moram ao nosso redor? Quem sentiria a nossa falta? Apenas os seus membros? E por quanto tempo? Em outras palavras, somos importantes para as pessoas? O que é que elas pensam de nós? O que é que elas pensam ao passar em frente à nossa igreja? O que é que elas pensam ao entrar pela primeira vez aqui, neste lugar? E o que é que elas saem falando daqui? O que a Maranata significa para as pessoas? Temos sido uma igreja relevante? Muito bem, nós estamos numa avenida que é movimentada, é a avenida que leva inclusive para minha casa. Eu moro nessa mesma avenida, num condomínio mais à frente. E particularmente eu passo por essa avenida algumas vezes durante o dia. Quando aí a minha esposa acho que passa mais do que eu, que ela para ir para o trabalho ela tem que passar por aqui, para as escolas, retornando das escolas ela passa por aqui. Ela provavelmente passa, não olha para cá. Quando eu passo aqui na frente, por mais que eu esteja dirigindo, eu passo olhando para cá para ver se está tudo certo. Se tem alguma luz acesa, se o portão está aberto, se tem alguém aqui na igreja, se está tudo mais ou menos os conformes, você passa e dá uma olhada geral e segue. Mas eu passo por essa avenida várias vezes durante o dia. E provavelmente algumas pessoas dessa cidade também passam por aqui. Nós estamos em bairros populosos que levam a outros bairros e condomínios aqui para frente, então é uma via de acesso e muita gente passa por aqui. Algumas provavelmente passam e olham para a igreja ou veem essa igreja, e provavelmente muitas pessoas passam por aqui e nem observam essa igreja. Nós estamos no meio da quadra, né? Ela tem um jeitinho um pouquinho diferente, né? O pessoal brinca que ela é torta, né? Ela tem esse recuo, ela é diferente. Então, talvez algumas pessoas não notem. Quando nós fizemos, por exemplo, aquelas bandeiras para colocar lá fora, foi para chamar um pouco da atenção, para que algumas pessoas passem por aqui, veem que existem vários carros parados e ao mesmo tempo olhem, né, ali para aquelas flâmulas e veem os horários e falam, tem uma igreja aqui. É uma forma de chamar a atenção. Mas muitos que estão aqui provavelmente vieram para cá porque passaram por aqui e viram, falaram, olha, tem uma igreja aqui. E procuraram saber, ou pesquisaram e vieram. Algumas pessoas talvez procuraram num Facebook da vida, ou no Instagram, ou no Google, e aí procuraram enxergar a nossa igreja ali, falaram, mas onde que fica essa igreja? Aí falaram, mas fica ali perto do Shopping das Araras, fica ali perto do Pira, mas eu passo ali, parece que eu nunca vi aquela igreja. E aí, de repente, observou a igreja um pouquinho mais de perto, e entrou aqui nesse lugar. A nossa igreja, diante dessa avenida, diante do contexto do nosso bairro, do nosso tempo, independente da forma como você entrou aqui, ou conheceu a igreja, ou acessou essa igreja, a nossa igreja precisa ser uma igreja relevante do contexto em que nós estamos. Quando escrevi aí, coloquei, e se fechássemos as portas da igreja, quem sentiria falta? Quais as pessoas que sentiriam falta da igreja? Quais as pessoas que passariam por aqui e falaram, a igreja fechou. Tinha uma igreja aqui, não tem mais. Ou quais as pessoas nem sentiriam falta da igreja? É óbvio que eu não estou em nenhum momento querendo ser a igreja da cidade, não é essa a pretensão do meu coração. Se um dia Deus quisesse fazer isso, ok, mas não é essa a pretensão do meu coração.
mas que a igreja, de onde nós estamos, no contexto em que estamos, diante das pessoas a qual nós servimos, diante do bairro, dessa região onde nós estamos, que ela seja uma igreja importante, que ela seja relevante, que ela tenha, que ela seja considerada pelas pessoas. E é sobre isso que nós estamos trabalhando nesse mês de aniversário da igreja, uma igreja relevante. Falamos semana passada da importância de sermos uma igreja amorosa. E hoje eu quero falar com você sobre a importância de sermos uma igreja fiel. Deus nos chama para ser uma igreja fiel. Antes de ler o texto bíblico, tem gente aí perto de você ou não? Tem alguém que está perto de você, que você possa cutucar? Fala para essa pessoa assim, prepara o lombo. Pode falar para ela, porque daí me tranquiliza mais o coração. A nossa igreja, a partir de hoje, estará vendendo sal para o lombo ali afora. Apocalipse capítulo 2, verso de número 8. Semana passada lemos Apocalipse 2, de 1 a 7. Hoje eu quero ler Apocalipse 2, de 8 até 11. Apocalipse 2, fácil de você achar, o último livro da Bíblia, tanto no seu aplicativo quanto na sua Bíblia de papel. Apocalipse 2, versículo de número 8. Nós vamos ler sobre a igreja de Esmirna. E você que está em casa também, não desliga não, tá certo? Prepara o lombo também em casa. Apocalipse 2, verso 8 diz assim, o texto bíblico: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aí nós temos o verso 9, que tem duas expressões aí que são a mesma expressão destacada: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ao escrever essa carta para a igreja de Esmirna, Cristo não possuía acusações. Nós temos 7 cartas escritas por Jesus às 7 igrejas ali da Ásia Menor. A segunda igreja, que é essa que lemos, Esmirna, e a penúltima, que é Filadélfia, essas duas igrejas não recebem crítica, recebem elogios de Jesus e algumas orientações com relação ao seu viver, ao seu proceder, mas basicamente Jesus está dizendo: continuem assim, continuem assim. Uma igreja que é a última igreja, essa só recebe críticas, que é a igreja de Laodiceia, só recebe críticas. E nós temos 4 igrejas que recebem elogios e recebem também algum tipo de crítica, um puxão de orelha. Vimos semana passada, por exemplo, a igreja de Éfeso muito elogiada. Uma igreja trabalhadora, uma igreja que manteve a mensagem, uma igreja preocupada com o seu serviço, uma igreja zelosa, uma igreja que afastou falsas doutrinas. Mas aí Jesus olha para aquela igreja e diz: mas tenho, porém, contra ti que você abandonaste o seu primeiro amor. Então, eu tenho algo contra você, você abandonou o amor. Então, por mais que eu possa ter elogios para você, tenho uma crítica a fazer com relação à sua existência. Você abandonou o amor. Para a igreja de Esmirna, como eu disse, nós não temos crítica, nós temos elogio. Jesus conhece aquela igreja e elogia aquilo que conhece. Mas quando eu olho para esse texto, talvez o que mais me destaque, fiz questão também de destacar aí, no verso de número 9, é 2 vezes a expressão conheço. Nós temos 2 vezes a expressão conheço no verso 9. Conheço, eu conheço. Jesus enfatiza isso, mostra isso de forma muito clara, aquilo que ele conhece com relação à sua igreja. Mas essa palavra, essa expressão conheço, não é só conhecer no sentido de saber,
mas é conhecer no sentido de ter vivido isso, né? De ter vivido. Conhecer porque eu já li sobre o assunto é uma coisa. Você conhece? Conheço. No sentido de, já li sobre isso, já pesquisei, já me informei, tenho informações, sei a respeito disso, então eu conheço. Agora, quando a pessoa pergunta, mas você conhece isso? Fala, e como? Aí a gente já é diferente. E como eu conheço isso? Como eu conheço? Só eu sei o quanto eu conheço isso. Por que você responde desse jeito? Porque você não sabe apenas por ter lido, por ter informações a respeito, mas você sabe porque já viveu na prática aquilo, já experimentou aquilo na prática, aquilo lá fez parte da sua vida. É exatamente isso que Jesus está trazendo para a igreja aqui. Eu conheço, mas o que Jesus está querendo dizer não é eu conheço porque eu sei, mas eu conheço porque eu já experimentei, eu conheço porque eu já vivi, eu conheço porque eu já participei disso daí, eu sei muito bem aquilo que está acontecendo com você, aquilo que está passando com você, eu conheço muito bem. E o que é que Jesus então conhece com relação à igreja de Esmirna? Eu quero destacar aí algumas coisas que estão presentes no texto. Primeiro, Jesus conhecia a tribulação dessa igreja, aquilo que ela estava passando. A tribulação aí é por parte do Império Romano. O Império Romano, por causa da profissão de fé dos membros da igreja, por causa dos cristãos, o Império Romano se tornou a briga, aquela coisa ferrenha se tornou algo inevitável. O Império Romano, diante dos cristãos e da ameaça à paz, e da ameaça ao sistema, a ameaça ao império, diante do crescimento dos cristãos, o Império Romano começou a perseguir e perseguir veementemente. Os cristãos passaram a ser perseguidos, mortos, decapitados, crucificados, queimados, apedrejados. Eles passaram a ser presos e se tornaram um tipo de diversão, um tipo de espetáculo público. Porque eles eram presos, eram levados para as arenas, ali alguns eram queimados, outros eram lançados às feras, para que pudesse servir de diversão ao público que lotava as arenas e aplaudia e vibrava com tudo aquilo que estava acontecendo, como se nós estivéssemos num grande circo. Mas os cristãos eram um espetáculo, mas um espetáculo de morte, um espetáculo de horror. Então Jesus olha para aquela igreja que estava sendo atribulada pelo Império Romano e diz: eu conheço as suas tribulações, porque eu também fui atribulado. Eu conheço as suas atribulações, porque eu também fui, em todo o tempo em que estive na terra, eu também fui atribulado. Eu fui atribulado à medida que eu caminhava para o Calvário, quando me foram oferecidos os reinos deste mundo e o seu resplendor, quando Pedro quis me impedir de avançar em direção à cruz, quando os espectadores do martírio que estavam ali aos pés da cruz, gritaram para que eu descesse da cruz, e ele tinha todo o poder para descer da cruz, para sair daquele lugar, mas ele não fez. Ele foi atribulado em todos os momentos. Nós não podemos passar os nossos olhos pelas Escrituras e não notarmos o modo cruel como Jesus morreu. Ele foi preso, ele foi arrastado, ele foi cuspido, foi pisoteado, foi maltratado, foi chicoteado, ele foi humilhado, foi zombado, ridicularizado. Jesus se tornou um espetáculo público. Hoje você canta: foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. É algo bonito. Olhar para uma cruz atrás de mim, uma cruz vazia, é algo bonito, mas com toda certeza aquela cena foi uma das cenas mais horríveis, mais horripilantes que uma pessoa poderia assistir. Ou seja, o amor de Deus derramado na cruz teve um preço muito alto que foi pago, e Jesus, para pagar este preço muito alto, teve que sofrer todo tipo de tribulação. Na crucificação, Jesus experimentou de forma plena e absoluta a realidade do ser humano, distante de Deus. Ele que sabia que o Pai estava presente, que ele e o Pai eram um só, na cruz, ele se viu distante do próprio Pai, a ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou sozinho aqui, vivendo horrores na minha vida, abandonado por tudo e por todos. Então Jesus sabia muito bem
o que era tribulação. É isso que ele está dizendo para essa igreja. Eu conheço a sua tribulação, porque eu também já fui atribulado. Eu sei o que você está passando, o que você está experimentando, porque eu também já experimentei na minha vida. O meu sangue foi derramado, pendurado numa cruz romana, e eu suportei todo o peso e paguei todo o preço que tinha que ser pago, calado. Morri sofrendo a dor da crucificação por causa da tribulação que eu sofri. Jesus não conhece apenas a tribulação, mas ele conhece também a pobreza dessa igreja. Economicamente, Esmirna era pobre, porque era a prática comum do Império Romano, a partir do momento que não houvesse obediência ao Império, às normas estabelecidas pelo Império, o Estado se via no direito de tomar os bens, as propriedades daquela pessoa e proibir aquela pessoa de comprar e vender qualquer tipo de coisa. O comércio estava na mão do Estado, do Império. E você só pode comprar e vender se eu der aval para que você compre e venda. Fazendo um parênteses aqui. Já trabalhei isso aqui em 2018, alguma coisa nessa direção, sobre o Apocalipse. Teve uma das mensagens no domingo de manhã que eu falei sobre a marca da besta. Dá para procurar no YouTube, dá para procurar no Facebook. E quando você lê a marca da besta, o seu número é 666, diz que é número de homem. Essa marca está na mão. E com ela você não compra e não vende. E é uma imagem de homem. Aí o que você não compra e não vende se você não tiver? E normalmente você entrega com a mão assim, ó. Hoje não mais, né? Não, pastor, hoje tem Pix. Hoje no cartão, hoje é o meu celular, eu pego assim, passo assim, pronto, já está pago, hoje é o cartão. Mas naquela época era a moeda. Rosto do César, do imperador, nome do imperador, tem nome de homem, seu número é 666, sem ele você não compra e você não vende. O dinheiro, quando você lê Apocalipse, a marca da besta não é nenhum símbolo, nenhum chip, nem é nada que vai ser gravado na sua testa, na sua mão, qualquer coisa nessa direção, nada mais é que o dinheiro. Quando você lê o Apocalipse, a crítica ao dinheiro, leia o Apocalipse como crítica ao sistema capitalista e financeiro, e aí você vai entender o que é a besta e qual é a sua marca. Está na minha carteira, está na sua carteira, está no banco, na minha conta, na sua conta, está lá. Tem como viver sem? Só não adore. Fecha o parênteses. Mas o império é aquele que perseguia os cristãos porque eles aderiram à fé. E como eles aderiram à fé e afrontaram o império, então o império caçava bens, propriedades e tirava o comércio de absolutamente tudo. Então a igreja economicamente era pobre, materialmente ela era pobre, mas ela era rica, porque aquilo que o Senhor entrega, aquilo que o Senhor deu, não pode jamais ser tirado. Aquilo que Jesus tinha dado para a igreja jamais poderia ser tirado. Mas Jesus conhecia o que era pobreza, porque ele também se fez pobre. Uma das canções que cantamos na igreja, Vim para adorar-te, fala exatamente isso. Luz do mundo, vieste à terra. Tá? Se fez pobre, ele se fez pobre. Nós cantamos isso, falamos de Jesus que veio a este mundo, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que sustém todas as coisas, aquele que é dono de todas as coisas, como diz o Salmo 24, do Senhor são os céus, a terra, a sua plenitude. Ele tem tudo, ele tinha tudo e abriu mão de tudo para se tornar um bebê, para se tornar uma criança, um ser humano e habitar entre nós. E ali ele abriu mão da sua glória, mão do seu poder, mão da sua eternidade, mão de tudo. Ele abriu mão de tudo para viver entre nós, para habitar entre nós. Mas nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, numa pequena vila chamada Belém. Os magos foram procurar no palácio de Herodes o novo rei dos judeus, mas não estava no palácio, estava numa casinha simples, numa choupana, estava num lugar pobre, de uma família pobre, de um carpinteiro, herdou a profissão do pai, um carpinteiro, uma profissão de pessoas pobres. Jesus, enquanto viveu neste mundo, não carregava dinheiro com si, não trabalhava com dinheiro, não mexia com dinheiro, não tinha absolutamente nada.
O animal com que ele entrou em Jerusalém era emprestado. O lugar onde ele se reuniu com seus discípulos para cear era emprestado. Até mesmo o túmulo onde ele foi sepultado era emprestado. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. E fazia questão de dizer isso: você quer vir me seguir? Pode vir, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar onde possa reclinar a sua cabeça. Eu não tenho casa, eu não tenho lugar fixo, eu não tenho uma habitação, eu não tenho bens, eu não tenho propriedade, eu não tenho absolutamente nada, eu sou pobre. E se você quiser vir após mim, não é o que ele disse para o jovem rico: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Ótimo, é simples. Jesus conhecia o que era pobreza e podia dizer para aquela igreja: eu sei exatamente o que vocês estão passando, porque apesar de ter tudo, eu me fiz pobre para estar entre vocês, para viver neste mundo. Eu deixei o esplendor da glória do céu para nascer neste mundo como uma criança comum. Eu cresci como um de vocês sem nenhum benefício. Eu vivi entre vocês, eu sei o que é pobreza. Uma terceira coisa que Jesus conhecia nessa igreja é a blasfêmia. A igreja não sofria perseguição simplesmente do Império Romano, mas ela sofria também dos judeus. Por causa da pregação do Evangelho e do grande crescimento, do crescimento espantoso dos cristãos, os judeus ficaram espantados, amedrontados e começaram a perseguir os cristãos. Os cristãos não se reuniam em lugares assim, mas de casa em casa. Então os judeus ficavam atentos para saber se por acaso naquela casa tem alguém se reunindo, se os cristãos estão se reunindo ali, se os cristãos estão se reunindo assim e assim por diante. Eles estavam atentos para saber onde que os cristãos estavam se reunindo, com a finalidade de dedurar, com a finalidade de dizer: ali os cristãos estão se reunindo. Para quê? Para que o Império Romano, para que os soldados entrassem, prendessem os cristãos, levassem para uma prisão, para que eles negassem a sua fé, e aqueles que não negassem a fé eram levados para as arenas a fim de se tornar um espetáculo, como já mencionei. Então os judeus, que vamos dizer assim, teoricamente, são filhos do mesmo Deus, tá certo? Não é assim que nós acreditamos, porque só é filho de Deus aquele que crê em Jesus, tá certo? Então você pode falar: mas temos três grandes religiões no mundo. Nós temos o cristianismo, nós temos o islamismo, nós temos o judaísmo, nós temos grandes religiões no mundo e elas possuem o mesmo Deus. Negativo. Nós entendemos Deus de uma forma bem diferente. Quando você canta aqui que Ele é seu Pai, você entende Deus de uma forma bem diferente. Você só pode chamá-lo de Pai, ou como você cantou na primeira canção, que você é filho, porque existe um filho que veio e se entregou por mim e por você numa cruz. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que vão até Jesus, que creem no nome de Jesus, que recebem Jesus, a esses sim se tornaram filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são. E isso tem que ficar claro. Então os judeus, que teoricamente seriam filhos do mesmo pai ou do mesmo Deus, porque estão vindo da mesma raiz, têm diferenças na religião, na forma de crer. Nós cremos no Messias, vocês não creem. Nós cremos que o Messias já veio e vocês não. Nós cremos no Salvador e vocês não. Nós cremos no Filho de Deus e vocês não. Existem diferenças, mas teoricamente o Deus seria o mesmo. Mas esses judeus começaram a perseguir veementemente os cristãos para que eles fossem presos e fossem mortos. O desejo dos judeus é que eles fossem mortos. Não é à toa que aí no texto Jesus chama esses judeus de sinagoga de Satanás. Se dizem judeus, mas não são. São antes sinagogas de Satanás, porque são instrumentos de Satanás, são usados por Satanás para perseguir vocês, para prender vocês e para matar vocês. São sinagoga de Satanás. E eu sei a blasfêmia que vocês estão passando, as acusações que vocês estão passando. E não só sei porque sei porque já experimentei. Jesus experimentou na carne exatamente o que aqueles irmãos em Esmina estavam experimentando. Ao trilhar o caminho da cruz, Jesus experimentou calúnia dos opositores, dos companheiros e até mesmo da própria família. Jesus foi rejeitado, Jesus foi perseguido, ele foi acusado de muitas coisas. Ele foi chamado de falso profeta, Jesus foi chamado de louco pela sua própria família, pela sua mãe e pelos seus irmãos. Jesus foi chamado de louco, Jesus foi chamado de subversivo, Jesus foi chamado de possesso, Jesus foi chamado de herege, Jesus foi chamado de realizador de milagres em nome de Beuzebu.
Ou seja, por mais bem que ele fazia, milagres que ele fazia, atenção às pessoas, cuidado com a palavra, ensinamento preciso, precioso, por mais que Jesus tocava as pessoas, curava as pessoas, por mais que Jesus estava ali preocupado com o ser humano, existiam seres humanos no meio da multidão, apontando para Jesus e dizendo tudo isso a respeito dele. Por que Jesus foi preso? Por que ele foi condenado à morte? Porque segundo os judeus ele era um herege. Mas qual era a heresia? Heresia dele ser o Filho de Deus. Você declara que você é o Filho de Deus? Tu dizes. Pronto, herege. Mas ele era o Filho de Deus, essa é a verdade. Mas você é um herege e tem que ser morto, porque você está blasfemando contra Deus. Não, ele não estava blasfemando contra Deus. De fato ele era o Filho de Deus. Mas as pessoas não estavam abertas para entender isso. Não estavam abertas para entender, e perseguiram, maltrataram, fizeram de tudo para prender Jesus e para matar Jesus. Desde o princípio, os judeus fizeram de tudo, a liderança fez de tudo, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes fizeram de tudo para prender Jesus e para matar Jesus. Então é por isso que Jesus diz: eu sei o que vocês estão passando, eu conheço tudo isso. Tudo isso que vocês estão passando eu também já passei, eu conheço. Jesus conhecia também o que era a perseguição de Satanás. Lembrando da história, quando Jesus nasceu em Belém, provavelmente naquela época, surgiu uma estrela brilhante no céu, e os magos se guiaram por ela. E quando os magos chegaram até Herodes, procurando o rei dos judeus, Herodes, que tinha ciúme de tudo e de todos, mandou matar os recém-nascidos. José, alertado por um sonho, fugiu para o Egito, para que Jesus não fosse morto. A perseguição com relação a Jesus começou quando Jesus ainda era pequeno, era uma pequena criança. Provavelmente aí com seus 4 anos, houve essa perseguição e Jesus teve que fugir para o Egito, fazer um turismo em outro lugar, para preservar a sua vida e a da sua família. A perseguição continuou quando Jesus foi batizado, foi levado pelo Espírito para o deserto, e ali durante 40 dias ele foi perseguido por Satanás, tentado de todas as formas para desviá-lo do foco. O mundo foi lhe apresentado, coisas foram lhe apresentadas para que ele pudesse desistir da cruz, desistir desse plano de salvar o ser humano, desistir, falhar. Jesus foi perseguido em todo tempo, em todo tempo. E a igreja ali também seria perseguida. Domiciano foi um dos imperadores dessa época, reinou entre 81 e 96. 15 anos, mas de 86 a 96 foi o período terrível, porque Domiciano, ele ao assumir, ele começou devagarinho a mostrar que ele não era um imperador comum, ele não era como os demais imperadores, mas ele era Deus. Ele estava acima dos demais imperadores. Ele deveria ser adorado e ser respeitado como um Deus, ele e a sua esposa. As pessoas deveriam se curvar diante de Domiciano e entendê-lo que ele era um Deus. Ele exigia das pessoas submissão total às suas ordens, e ele sufocava qualquer movimento de resistência. Durante o seu reinado, que durou aí 15 anos, mas principalmente os últimos 10, Domiciano perseguiu a igreja de Cristo de forma feroz, e principalmente os cristãos de Esmirna. Não é à toa que ele diz: eu sei o que vocês estão passando, eu conheço a tribulação de vocês, conheço a pobreza de vocês, conheço a blasfêmia que vocês estão sofrendo, mas vocês ainda passarão por uma perseguição maior, porque o diabo vai lançar alguns de vocês durante 10 dias, quem dera se fosse 10 dias. Mas o diabo vai lançar alguns de vocês durante 10 dias na prisão. Ou seja, Jesus está alertando para os crentes de Esmirna: uma perseguição maior vem, uma perseguição ferrenha está vindo por aí, porque Domiciano, que é o imperador, ele não vai sossegar enquanto não prender todo mundo e matar todo mundo. Então, fiquem atentos,
porque alguns de vocês serão perseguidos e serão levados para a prisão. Só que eu não posso me esquecer que os crentes não apenas foram lançados na prisão, mas a prisão era a antessala do túmulo. As prisões não eram como as prisões de hoje, que você pode dizer assim, as prisões de hoje não são boas, as prisões de hoje, existe muita coisa subhumana, é muita gente, ok, mas as prisões do Império Romano, os calabouços, onde as pessoas eram depositadas, onde não tinha banheiro, onde elas eram colocadas em celas frias, úmidas, cheias de rato, a comida era jogada no chão, eles defecavam e urinavam ali mesmo e dormiam em cima ali mesmo. E as pessoas que não morriam por uma pestilência, por uma lepra, por uma fome, ela morria talvez por maus tratos ou em sequência daquela prisão porque era condenada à morte. Muitos eram lançados ali e eram esquecidos ali naquela prisão e depois só retiravam o corpo quando alguém dizia, está fedendo aqui, tem alguém que morreu, e aí iam lá e retiravam. Essa era a prisão do Império Romano e Jesus sabia muito bem o que era tudo isso. Ele sabia exatamente o que era essa perseguição, o que era uma prisão, o que era um confronto, ele sabia exatamente tudo isso. E é por isso que ele diz para a igreja de Esmirna, eu conheço o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Mas por fim, Jesus conhecia também o que é fidelidade. E fidelidade até a morte. E é interessante essa expressão, seja fiel até a morte. Por duas coisas. A palavra fidelidade e a palavra morte são palavras propícias para Esmirna. Primeiro, fidelidade, porque Esmirna era considerada a cidade mais fiel a Roma. Era considerada a cidade mais fiel ao imperador. Foi uma das primeiras cidades a construir um templo para o imperador e para a deusa Roma. Foi uma das primeiras cidades. Ela sabia o que era a fidelidade ao imperador. E morte, porque a palavra Esmirna é a palavra mirra, que é um unguento, um óleo, um perfume, um bálsamo, utilizado para perfumar as pessoas, os cadáveres das pessoas mortas, embalsamando as pessoas, preparando essas pessoas para o seu sepultamento. Quando Jesus diz para a igreja de Esmirna ser fiel até a morte, aquela igreja entendeu muito bem o significado de fidelidade e o significado de morte. Seja fiel até a morte. Jesus chama aquela igreja para ser fiel até o fim, ser fiel até a morte. Jesus conclama os crentes daquela igreja a pagarem o preço e irem até o fim, a enfrentarem qualquer tipo de ameaça, a permanecerem firmes, ser fiel até a morte, porque elas receberiam um prêmio, a coroa da vida. Elas não experimentariam o dano da segunda morte. Jesus então chama aquela igreja a viver o seu presente, mas com um olhar no futuro. Por mais que eu possa sofrer hoje o dano da morte, até mesmo o dano da morte, eu sei o que eu vou ganhar lá na frente. Porque aquele que me negar aqui diante dos homens para tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida diante dos homens por minha causa, esse vai ganhá-la. Então, a igreja de Esmirna tinha os ensinamentos de Jesus de forma muito clara, e essa carta chegou para dizer assim: permaneçam firmes, por mais que haja luta, tribulação, perseguição, blasfêmia, por mais que vocês estejam vivendo uma pobreza muito grande, eu digo para vocês, permaneçam firmes, porque é um galardão, porque é uma recompensa, porque vocês vão receber vida eterna, e das minhas próprias mãos, vocês não experimentarão o que é a segunda morte, vocês viverão para sempre comigo, os olhos podem fechar para cá, mas vocês vão viver eternamente comigo. Jesus poderia dizer isso para a igreja porque ele sabia muito bem o que é ser fiel até a morte. Ele veio a este mundo e por mais que houve tentativas de desviá-lo do caminho, ele permaneceu firme no seu propósito. Ele sabia do seu tempo, da sua hora, ele sabia da sua missão, ele sabia exatamente o que lhe estava reservado. Em nenhum momento Jesus estava cego, ele não era o acaso. A cruz não foi acaso, a cruz não foi acidente, a cruz foi projeto. Projeto que nasceu no céu, no coração do Pai. Foi projeto de Deus para a vida de Jesus e para as nossas vidas. Projeto, não é acidente. Eu já vi muita gente tratando a cruz como um acidente. Não é acidente, é projeto. E Jesus sabia muito bem desse projeto.
muito bem o que estava para acontecer, ele sabia muito bem o que estava reservado para ele. Não é à toa que ele diz para o Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Eu sei o que me está reservado, eu sei o que eu vou passar, eu sei a dor que eu vou ter que enfrentar. Pai, se possível, passa, mas a sua vontade que tem que prevalecer, não é a minha, é a sua vontade. E Jesus permaneceu fiel até o fim. Paulo diz que Jesus foi obediente até morte, e morte de cruz. E porque ele foi obediente até morte, morte de cruz, foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele sabia. E ele pagou o preço. Foi fiel até o fim, obediente até o fim, por mais alto que fosse o preço pago. Muito bem, essa é a igreja. Mas o que isso traz para mim e para você? Eu vou destacar duas coisas aqui para que a gente possa aprender. Apenas duas coisas. Mas já é suficiente. Primeiro, você é chamado para suportar lutas e provações. Você é chamado para isso. Todos nós somos chamados para viver a fé, experimentar a fé, mas em meio a lutas e provações. Eu gostaria, queridos, de chegar aqui com uma outra mensagem, com um outro evangelho, com uma outra pregação. Eu gostaria de chegar aqui e dizer para você e para aqueles que estão em casa, dizendo assim: venham até o Senhor Jesus e tudo será resolvido. Venham até Jesus e nada mais vai acontecer na sua vida. Venham até Jesus e você não terá mais nenhum problema. Sabe essa enfermidade que você tem ou que tinha, você não terá mais. Você não terá mais nenhuma enfermidade, você não terá nenhuma dor, você não terá mais nenhum sofrimento, nenhuma lágrima mais vai correr do seu rosto. Você não vai saber mais o que é morte, nem na sua vida e nem na vida dos outros. Você não vai saber mais o que é dificuldade financeira. Tudo vai bem para você, você só vai prosperar. É de glória em glória, de vitória em vitória. Você só será abençoado. Nada, absolutamente nada atingirá você. Nada, absolutamente nada. Quando você entregar a sua vida para Jesus, tudo vai mudar na sua vida. E você só terá sucesso, só sucesso, mas nada de ruim, absolutamente nada de ruim vai acontecer com você. Mas isso não está aqui. Isso não está aqui. O que está aqui é diferente. O que está aqui é assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas vocês terão aflições. Então não tem como pregar outra coisa. Não tem como dizer para você que a situação vai ser diferente. Nós somos chamados e não existe nenhuma mágica. Não há diferença com relação a você e uma pessoa lá de fora que não conhece a Jesus. Nesse sentido de dor, sofrimento, angústia, não há diferença, a não ser que você pode contar com uma pessoa que a pessoa lá de fora não pode contar. Você tem uma pessoa sobre você que a pessoa lá de fora não conhece, ela desconhece, ela se desespera e você tem paz no coração. A diferença é que você tem um Deus a quem você pode buscar, a quem você pode correr, a quem você pode chorar, a quem você pode pedir. E esse Deus ouve a sua oração, responde a sua oração, ameniza as suas dores, é um Deus presente na sua vida. Mas tirando isso, a pessoa lá de fora e a pessoa aqui dentro sofre as mesmas coisas. Temos as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, os mesmos problemas. Todos nós. Todos nós. Terminado aqui, por exemplo, o culto, eu vou sair daqui rapidinho, eu vou entrar no meu carro e vamos viajar. Amanhã, 8 horas da manhã, minha esposa passa no médico em Jaú, São Paulo. E daqui a Jaú, 800 quilômetros, são mais ou menos aí 9, 10 horas de viagem. Não tem como fazer menos que isso. Há 10 anos e meio, a Keila foi diagnosticada com câncer. Mulher de pastor, líder de mulher única, professor do departamento infantil. E aí? Tem diferença? Poderia ser eu, ela, é você, qual o problema? É uma pessoa lá de fora. Todos nós passamos por lutas, por dores, por sofrimentos, todos nós enfrentamos a morte, todos nós. Todos nós.
Dia 31 de dezembro, para o dia 1º, o pai de uma membro daqui da igreja faleceu, à noite, no dia 31, 9 horas da noite. Me avisaram, de madrugada, de manhã, o corpo já foi velado, à tarde foi sepultado. Dia 1º eu estava, né, num programão, né, fazendo sepultamento. A dor vem para todo mundo, lágrima vem para todo mundo, sofrimento vem para todo mundo. Todos nós enfrentamos, passamos por isso. Todos nós. Eu gostaria de trazer uma mensagem diferente, mas eu não posso, porque não é isso que está na palavra. Todos nós enfrentamos, e por sermos crentes enfrentamos mais. O sofrimento é natural na vida humana, mas na vida do crente e da verdadeira igreja parece que ainda é maior. E o próprio Senhor nos alertou isso. E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, dizendo que crer em Cristo é um grande privilégio, mas ele escreveu para os Filipenses dizendo que sofrer por causa de Cristo é ainda maior. Se crer em Cristo é um privilégio, sofrer por Cristo é um privilégio ainda maior. Basta ler o capítulo 1 de Filipenses. Sofrer por Cristo é algo maior. Todos nós sofremos. Sofremos com tentações do mundo, sofremos com as investidas da carne, sofremos com o martirizar da carne, do velho homem. Todos nós sofremos por sermos crentes, ao cumprirmos a vontade de Deus. Nós temos vontades e desejos, mas existem vontades e desejos que estão expressos aqui na palavra de Deus. E aí, para obedecer o que está aqui, eu tenho que mortificar o que está aqui, e isso gera sofrimento. Existem algumas pessoas que a vontade é grande de matar, mas eu não posso. Vou confessar pecado. Não é só você que tem vontade. Tá certo? Dá vontade. Então algumas pessoas dão vontade de pegar pelo pescoço e bater, agredir. Aí eu lembro que eu sou pastor. Minha esposa me lembra que eu sou pastor. É ela que tem que me lembrar. Né? A gente tem que entender isso daí. A vontade no nosso coração, no ser humano, a vontade de estrangular, vontade de matar, vontade de bater, vontade de abrir a cabeça, vontade de falar um monte de coisa. Mas eu vou chegar lá. Quantas vezes você não faz esse discurso? Mas eu vou chegar lá, ele vai ver só. Eu vou chegar lá, eu vou falar tudo para ele. Você chega lá e não fala nada. Graças a Deus. Até você chegar lá, o Espírito Santo vai trabalhando. E quando você chega lá, a situação, Deus reverte. E às vezes quando você chega na carne, ainda a pessoa fala, então eu queria tanto te pedir perdão. Porque aí ela explica, você fala, graças a Deus, é o Espírito. Aí por dentro você estava fervendo, era um vulcão que queria falar tudo e jorrar como lava na cara da pessoa, tudo que você tinha para falar. Mas aí você não fala nada. Você guarda. Que isso não vire câncer na sua vida, mas você guarda. Você confessa para o Senhor, você fala, ai Senhor, né? Mas vontade, queridos. A vontade é nossa, é grande. Mas o que a palavra de Deus diz? A minha vontade é nunca mais olhar na cara dessa pessoa, mas aí vem a palavra e diz que a gente tem que perdoar até 70 vezes. Eu nunca mais quero ver essa pessoa, eu não quero nunca mais conversar com ela. Aí vem a palavra de Deus, como semana passada diz, que nós temos que amar uns. A vontade da carne é sonegar, a vontade da carne é roubar, a vontade da carne é trair, a vontade da carne é muito grande em muitos aspectos, mas aí vem a palavra de Deus com várias orientações dizendo, não faça. A vontade é mentir, a vontade é grande em muitas coisas, mas aí vem a palavra dizendo, não faça. Não é esse o caminho, não é por aí. Então, como cristãos, nós já sofremos e devemos sofrer. Nós temos que ficar nessa luta entre a carne e o espírito, no meio dessa luta toda, e nós sofremos com isso. É o apóstolo Paulo, quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, você vê o apóstolo Paulo em sofrimento. O bem que eu quero fazer eu não consigo, já o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, porque eu quero fazer algo, mas não consigo, e o que eu não quero eu faço. Você acha que o apóstolo Paulo, que escreveu basicamente todo o Novo Testamento, é o cara da teologia, toda a nossa teologia é baseada nele, toda a nossa pregação é baseada no que esse homem escreveu, tudo, Novo Testamento, a base é Paulo, a nossa, tudo é Paulo, e é o camarada que diz o que eu quero fazer, eu não consigo, o que eu não quero eu acabo fazendo. Se ele é ele, e que foi arrebatado até não sei qual céu, e o anjo falou para ele do espinho da carne, minha graça te basta. Quantas vezes Deus apareceu para você e falou que a minha graça te basta? Você foi arrebatado em até que céu? Então você está num nível um pouco mais, pelo menos eu me considero mais baixo que Paulo, e esse camarada diz, o que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero eu acabo fazendo. É sofrimento, isso gera sofrimento.
O apóstolo Paulo entendeu esse sofrimento de tal maneira quanto dizendo do espinho da carne. Foi-me dado o espinho da carne. Eu clamei ao Senhor, e durante aí 3 vezes, depois aí ele diz, a minha graça te basta. Porque quando você está fraco é que você é forte. Que difícil. Mas isso é sofrimento. Nós sofremos, todos nós precisamos sofrer, pelo simples fato de sermos cristãos. E por sermos cristãos, às vezes sofremos mais. Sofremos perseguições, perseguição da família, perseguição de amigos, perseguição no trabalho, perseguição da sociedade, perseguição do Estado. Todos nós, por causa de Cristo, sofremos blasfêmia. As pessoas apontam de nós, ridicularizam, zombam da nossa fé, zombam. Todos nós riem da nossa espiritualidade. Sofremos com pessoas de fora da igreja, sofremos com pessoas de dentro da igreja. Quem dera se fosse só com as pessoas de fora. Mas quantas pessoas saem da igreja exatamente por conta de pessoas aqui dentro da igreja? Não, nessa igreja não vou mais, porque você não vai, porque aquele fulano de tal lá, não vou com a cara dele. Aquele fulano de tal falou isso para mim, fez isso para mim, eu não suporto aquele fulano. Eu entro na igreja, ele está lá. Eu vou no culto, ele está lá. Pastor, eu vou adorar, quando eu olho aquele irmão está lá. E aí eu não quero saber mais. Ou seja, pessoas que saem da igreja por conta de pessoas dentro da igreja. Ou seja, sofrimento, todos nós, por causa de Cristo, sofremos. Não espere outra coisa neste mundo, não espere. Eu gostaria de dizer, venha até Cristo e você terá alívio. De algumas coisas sim, de uma religiosidade ferrenha, que é colocada sobre você, Cristo é alívio. Mas todos nós sofremos dores, todos nós passamos por dramas, todos nós passamos por dificuldades, todos nós. Não tem como pregar de forma diferente. Não espere outra coisa neste mundo. E se você não está enfrentando nada por causa de Cristo, significa que você está muito parecido com as pessoas que não são de Cristo. Se você não está sofrendo nada por causa de Jesus, é porque você está no sistema. Porque nós temos que sofrer. As pessoas têm que apontar para nós como uma pessoa diferente. Porque se nós somos iguais todo mundo, então tem alguma coisa errada. Se lá no trabalho todo mundo está no esquema do roubo e eu estou sendo colocado também no esquema e porque todo mundo me considera igual e eu não falo nada, eu estou errado. Então, vai ser um susto quando alguém talvez até descobrir que você é crente ou postar alguma coisa relativa à igreja. Não, mas você é crente? Mas como assim você é crente? Porque qual é a mentalidade? Todos nós temos que sofrer por causa de Cristo. Fomos chamados a enfrentar lutas e provações por causa de Jesus. Uma segunda coisa que eu destaco aqui é que nós somos chamados também a ser fiel. Você é chamado para ser fiel e para pagar o preço. Fiel. E quando eu penso em fidelidade aqui, eu tenho que olhar para o mundo que me cerca e o que este mundo está me oferecendo. E o que esse mundo está me oferecendo? Existem propostas indecentes. Existem propostas indecentes. E eu preciso estar atento a isso. Ser fiel é dizer não para propostas indecentes. O que é que você está me propondo? Como você ousa propor isso para mim? Ser fiel é diante de pagamento de suborno, eu tenho que dizer não. Não, mas olha, se você fizer assim, ainda sobra um dinheiro. Aí esse dinheiro aqui, parte vai para mim, e parte aqui é para você, e ainda dá para dar parte para fulano se ele colaborar com a gente. Esse é o esquema. Se você diz sim para isso, você não está sendo fiel. Você é chamado a dizer, não, eu não vou participar disso aí. Negativo, não. Diante da sua negação, ser fiel. Diante da tentação do roubo, ser fiel. Diante da proposta de sexo ilícito, ser fiel. E sexo ilícito aqui, jovens, é antes de casar. E para os casados, é fora do casamento. É dizer não. Tem tempo para tudo. Há tempo de conhecer, há tempo de namorar, há tempo de dar beijinho, só. Há tempo de casar, deixar pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornar-se uma só carne. Há tempo para todas as coisas. Agora, essa proposta que você está fazendo é não.
Isso é ser fiel, é dizer não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou participar disso. Diante da pornografia, ser fiel, mas ninguém está vendo, mas eu vou abrir aqui, ninguém vai, aqui está bem trancado, deixa eu trancar a porta, ninguém aqui vê, ninguém vai chegar, ninguém vai saber, vou entrar no modo anônimo, as pessoas não vão saber, não vão desconfiar, é dizer não. Diante da tentação da bebida, da tentação do cigarro, do vício, das drogas, dizer não, ser fiel. Diante dos prazeres que este mundo tem oferecido, é você dizer não, ser fiel. Isso é ser fiel. E isso vai gerar uma série de consequências, porque lá no trabalho, talvez você vai ser perseguido exatamente por não estar no esquema. Mas isso é bom. As pessoas têm que olhar para você e quando falar assim, eu vou lá falar com fulano de tal, a pessoa dizer jamais, não fale nunca para ele, porque ele é crente. Pensa num cara que não entra em esquema, pensa num cara que não suporte, nem pense, nem na sua mente, cogite isso, porque não, ele não entra nesse tipo de coisa, ele não sabe disso daí, ele não gosta disso daí, ele não quer saber, deixa ele de lado. É melhor que as pessoas me deixem de lado por ser honesto, do que eu ser inserido no meio por causa de corrupção. Ser fiel, queridos, dizer não. Nós somos chamados para isso, como crentes no Senhor Jesus, diante do pecado, diante das ciladas do diabo, ser fiel até o fim, ser fiel até a morte. Nós somos chamados para sermos fiéis ao Senhor, diante daquele que foi fiel até a morte por sua causa, nós somos chamados a ser fiéis até a morte por causa dele. Eu acho que não é difícil de entender essa palavra, talvez seja difícil de praticá-la, mas não é difícil de entendê-la. Diante das situações que este mundo tem cercado você, enredado você para dizer sim, está na hora de dizer não. Por mais que haja consequências, por mais que seja difícil, por mais que as pessoas vão nos perseguir, por mais que as pessoas vão nos ridicularizar, por mais que as pessoas vão apontar o dedo para nós, mas eu prefiro ser conhecido como uma pessoa de Deus, do que uma pessoa que participa do esquema do diabo. Então nós temos que refletir isso na nossa vida, diante de todas as coisas que têm vindo até nós, para dizer assim, não, mas daí não tem problema, é só uma mentirinha. Não, você vai lá e só diz isso, você conta essa versão, porque não é só uma, o que tem de mal, e assim vai. É esquema sobre esquema. É o inimigo tentando nos tirar do caminho, assim como foi feito com Jesus, de todas as formas tirar a gente daquilo que é o rumo, daquilo que tem que ser. Seguir a Jesus tem que pagar um preço. O preço foi pago na cruz do Calvário, o mais alto preço pela nossa salvação. Mas seguir a Jesus não é um mar de rosas. Seguir um Jesus, existem espinhos, o caminho é estreito, existem pedras pontiagudas, nós vamos cortar e vamos sofrer, mas é o caminho. Há o caminho largo, maravilhoso, pavimentado. Lá só tem rosa, não tem espinho. As coisas são maravilhosas, mas aquele caminho leva à perdição. A gente tem que entender isso. É isso que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Esmirna. E nós precisamos entender isso na nossa vida, queridos. Qual o rumo que nós estamos dando para a nossa vida? Como é que as pessoas nos conhecem? Porque aqui a igreja se reúne e talvez as pessoas, e eu espero que as pessoas que passarem por aqui ou conhecer essa igreja, possam dizer assim, aquela é uma igreja séria. Eu já vi muita igreja que é pura bagunça, eu já vi muita igreja que a pregação é horrível, eu já vi muita igreja onde se prega aquilo que não está na palavra, eu já vi muita igreja onde se traz as experiências, mas não a palavra de Deus, eu já vi muitas igrejas onde o pregador prega aquilo que coça o ouvido das pessoas, aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquela igreja não. Aquela igreja é séria, aquela igreja é firme, aquela igreja é fiel, aquela igreja está na palavra, aquela igreja é uma igreja que realmente leva a sério Deus e as coisas de Deus. Aquela igreja é diferenciada. Eu espero que as pessoas, ao se referirem a essa igreja, se refiram assim, que diante do mundo e da forma como o mundo está caminhando, essa igreja não caminhe para o mundo e para o lado que o mundo está indo, mas que essa igreja seja a coragem de dizer não. Não é possível, nós não queremos, nós temos princípios, nós temos valores, nós temos a palavra de Deus, Ele é a regra de fé e prática, e nós não mudamos isso. Mas hoje o mundo está diferente, hoje é o meu corpo e as minhas regras, e aí se eu quiser abortar essa criança, eu aborto porque eu quero. Não, porque a palavra de Deus diz que o Senhor viu a substância ainda informe no ventre da minha mãe. E eu digo não. O mundo pode dizer sim para o aborto, mas eu como igreja digo não ao aborto,
porque eu tenho que entender isso. Então, por mais que, mas o mundo está tudo diferente, pastor. Hoje é homem com homem, mulher com mulher, casamento livre, hoje existe swing, relações abertas, hoje a mulher pode sair com quem ela quiser, o homem sair com quem quiser, hoje está tudo muito à vontade. Pela palavra de Deus, não. E eu tenho que dizer isso, por mais que doa, por mais que fira, mas as pessoas têm que olhar para essa igreja dizendo, essa igreja não vende o evangelho, essa igreja, ela não troca a palavra, essa igreja, ela não muda o discurso para agradar as pessoas, essa igreja não prega o que as pessoas querem ouvir para atrair números e pessoas, não, essa igreja, ela é firme, ela é fiel ao Senhor Jesus, é assim que eu quero ser conhecido, é assim que essa igreja precisa ser conhecida. Mas, lá fora, como igreja que você é, quando nós saímos por essas portas, o que as pessoas vão apontar e dizer de mim, de você? O que elas vão dizer a nosso respeito? O que os nossos vizinhos vão dizer a nosso respeito? O que os nossos amigos vão dizer a nosso respeito? O que os colegas lá da escola, da faculdade, o que eles dizem a meu respeito? O que eles falam de mim? E aí, os não crentes colam, e os crentes? Fazem pesquisa também durante a prova? Queridos, a gente precisa refletir a vida. Todos nós precisamos refletir. E aí, eu falo de refletir hoje, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Teoricamente, nós temos liberdade. Teoricamente. Mas a prática, eu já estou... E a gente vai ter tempos terríveis daqui para frente. Não é questão política, não. Não é questão política. O meu susto é como as coisas têm caminhado e caminhado rapidamente. Eu vejo deputados e senadores, ministros, sendo bloqueados, terem as suas mídias cortadas, numa simples canetada, e ninguém faz nada. Como é que vai ser com a igreja? Eu estou falando dos homens mais poderosos que tem. E esses homens poderosos no país têm homens poderosos acima deles, que com uma simples caneta, uma simples decisão monocrática, eles decidem fechar e abrir o que quiser, fazer o que quiser, prender quem quiser, tirar a voz de quem quiser, de um minuto para o outro, sem nenhuma justificativa, sem ninguém ter acesso a nada. É isso que nós estamos vivendo no nosso país. Eu nasci durante o regime militar, mas eu não vi isso no regime militar, o que eu estou vendo nessa ditadura que está acontecendo no nosso país. A igreja está aí, mas eu não sei por quanto tempo. Talvez haja um momento em que a igreja seja proibida também. Tá certo? De falar o que tem que falar, de pregar o que tem que pregar. Eu tenho que tomar cuidado, até mesmo com algumas, ou terei que tomar cuidado até mesmo com algumas coisas que eu posso dizer aqui. Porque eu posso ser incriminado por homofobia, ou qualquer coisa nessa direção. Por mais que seja na Bíblia. Tempos terríveis, onde você não tem liberdade para pregar, onde você não tem liberdade para falar. Uma coisa é destratar alguém pela sua opção, outra coisa é abrir a palavra de Deus e dizer o que você está optando é errado pela palavra de Deus. Tempos sombrios. Eu não acho que vai demorar muito para pastores serem presos e serem perseguidos, não politicamente, mas por sua pregação verdadeira à palavra de Deus. Hoje temos liberdade de entrar e de cultuar, mas por quanto tempo? Por quanto tempo? Jesus diz para mim e para você, é nesses contextos assim, que Jesus diz para mim e para você, seja fiel. Por mais que você seja proibido de entrar num templo para cultuar, permaneça fiel.
Por mais que seja proibido de você pregar a palavra, ou dizer o que a palavra diz que você tem que falar, seja fiel. Por mais que o mundo caminhe por um lado totalmente complicado e conturbado, permaneça fiel. Por mais que possam colocar uma arma na sua cabeça e dizer, negue a Jesus, senão você vai morrer, seja fiel. Seja fiel. Essa é a pregação para a igreja de Esmirna. E talvez eu já preguei nessa igreja eu não sei dizer quantas vezes. Aqui eu já preguei 2 vezes, essa é a terceira, se eu não me engano. Ou é a segunda ou a terceira. Mas nesses 26 anos de ministério eu acho que eu já preguei infinitas vezes essa carta. Foi inclusive a carta que eu fiz a minha exegese no Novo Testamento. Foi essa igreja aqui que eu trabalhei exegeticamente para apresentar ao seminário aquilo que precisava ser apresentado. É uma igreja que fala muito ao meu coração, mas talvez que nunca falou tanto como precisa ser falado nos dias de hoje. Diante de um cristianismo tão oba-oba, a gente precisa ouvir Jesus dizendo assim, seja fiel. E diante de uma sociedade que nos leva, que nos empurra para fazer aquilo que não deve ser feito, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. E diante de ameaças à igreja, à pregação da igreja e à vivência da igreja, a gente precisa ouvir mais do que nunca essa palavra. Então permaneçam fiéis, onde vocês estiverem, aqui e fora deste lugar. No trabalho de vocês, nos negócios de vocês, na casa de vocês, diante dos amigos de vocês, das confraternizações, das festas que vocês participam, onde vocês estiverem, se vocês são cristãos, vocês têm Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, permaneçam firmes, não desviem nem para a direita e nem para a esquerda, estejam firmes em Jesus, com os olhos fixos nele e cumprindo a vontade dele. Esse é o desejo de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Eu acho que eu bati, mas não tanto. Mas que você realmente possa aprender com essa palavra e ser como se espera de essa igreja ser, e você também ser o que se espera de uma igreja fiel até a morte. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer por essa igreja. Obrigado porque Esmirna, apesar dos elogios, pôde receber ali também orientações de um Senhor que a conhecia e a conhecia muito bem, de um Senhor que sabia o que estava passando com a igreja, porque ele também já tinha experimentado isso na sua vida. E como é bom quando o Senhor fala conosco e nos orienta, dizendo o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Deus, diante desse mundo que estamos vivendo, tão tendencioso, tão complicado, que a gente possa ouvir essa palavra e entender qual é o desejo do coração do Senhor para o nosso coração. E que o Senhor nos encontre fiéis, firmes na Tua palavra. Diante das ameaças, diante das propostas, diante das tentações, diante dos convites, diante das circunstâncias, que a gente seja encontrado fiel ao Senhor, à Tua palavra, que a gente seja forte para dizer não a propostas que estão sendo feitas para nós, que nos desviam da Tua vontade, que a gente seja firme e categórico, por mais que apontem para nós e digam horrores a nosso respeito, mas que a gente seja encontrado fiel diante dos Seus olhos. Que essa igreja, ó Deus, também não desvie jamais a sua mensagem, que ela seja firme. Aqueles que o Senhor quiser trazer para essa igreja, que o Senhor traga. E aqueles, ó Deus, que não se agradarem da mensagem forte e firme dessa igreja, na palavra, que não fiquem se quiserem, mas que essa igreja não mude jamais a pregação da palavra para agradar aqueles que querem uma mensagem diferente. Que a gente seja firme ao pregar a Tua palavra e a Tua vontade neste lugar. Seja com essa igreja, ó Deus, que ela seja apontada pelos de fora como uma igreja fiel ao Senhor, que não barganha absolutamente nada, mas ela permanece íntegra e firme diante da Tua presença, e que nós também sejamos assim apontados diante deste mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.